Olá, luz e paz ao coração de todos, aos corações de todos. Preciso saber, por gentileza, oi. Ai, que delícia, já tem gente falando oi. Sinal que eu consegui chegar até aqui. Isso para mim é uma bênção. Gratidão pela presença de vocês. Ana Flávia, Amanda, gratidão. Vou esperar só mais um pouquinho. Márcia querida, luz e paz ao seu coração. Hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos. Por quê? Porque relacionamentos têm a ver com nossas vidas, tem a ver com aquilo que a gente precisa evoluir, não é assim? Nós somos seres humanos carentes de evolução nos nossos relacionamentos. Nós temos uns emaranhamentos, uns bolinhos, umas confusões em todos os nossos relacionamentos. E eu quero fazer uns combinados, tá? Eu preciso da ajuda de vocês. A primeira ajuda que eu preciso é, quanto mais coraçãozinho a gente tiver apertando aí, maior tempo o Instagram nos dá. A plataforma entende que quando as pessoas amam aquilo que a gente está vinculando, é sinal de que a gente pode ter um tempo maior. Então, por gentileza, coraçõezinhos durante todo o tempo, a gente poder ganhar um espaço maior para a gente ter essas conversas mais profundas. E o Instagram também valoriza quando a gente manda o aviãozinho, que é o convite para as outras pessoas. Então, se vocês puderem enviar aviãozinho para as outras pessoas, vai me ajudar muito, porque a gente vai sair de 1 hora para 1 hora e pouquinho, 1 hora e meia, isso vai contribuir. Combinado? Outro combinado. Eu percebi que algumas pessoas têm dificuldades em colocar as suas perguntas. Então, eu vou disponibilizar um número de WhatsApp agora. Para quê? Às vezes, você quer fazer uma pergunta, mas você quer ficar no anonimato. Você quer fazer uma pergunta, mas você não quer que o seu nome seja dito. Então, como é que a gente vai fazer? O meu segundo número, anotem aí, 31 99954 4329 99954 4329 é um número que vocês vão poder enviar alguma pergunta anônima. Aquela pergunta assim, eu quero perguntar, mas eu tô com raiva, eu quero perguntar, mas eu tô chateada, eu quero perguntar, mas eu tô com medo, eu não posso dizer que eu é que estou fazendo essa pergunta. Envia para esse número. Vai chegar a pergunta aqui para mim escrita, eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu vou, dentro dos meus conhecimentos, compartilhar então com vocês aquilo que eu posso ajudar. Combinado? Essa conversa, o Papo Psi, não é psicoterapia. É muito diferente uma conversa online de uma psicoterapia. Ao mesmo tempo, é um momento em que poderá sim ser uma ajuda terapêutica, se a gente partir do pressuposto de que nós somos seres que nessa relação dual uns com os outros a gente vai crescendo, ok? Para quem está entrando agora e não me conhece, eu sou Gisele Miranda. Eu tenho formação em psicologia, ciências sociais, muitas técnicas holísticas, constelação familiar, comunicação não violenta. Eu amo pessoas. Eu acho que na fila, lá no céu, antes de encarnar, no amor, tinha uma filinha do céu que era o amor pelas pessoas. Eu entrei várias vezes e devo ter até furado fila. Já no amor pelos animais, eu não entrei muito. No amor pelas plantas, eu entrei um pouquinho. Então, eu respeito o reino animal, adoro o reino vegetal, mas eu amo o reino humano. Então, eu estou aqui com tudo que eu sou, com o que eu tenho para servir a vocês. Ok? Eu separei algumas dicas sobre relacionamentos e eu já vou começar a falar assim, quem quiser pode fazer a perguntinha aqui ou pode fazer a perguntinha lá no número que eu passei, porque aí a gente já vai interagindo mais. Diferente da pré-estreia na semana passada, essa semana, a partir de hoje, eu quero que nós possamos ter algo mais pontual numa questão de eu dar a vocês aquilo que vocês estão solicitando. Eu andei refletindo sobre esse projeto dessas lives e eu não quero trazer nada pronto como se fosse uma palestra. Quem está querendo um conhecimento profundo de palestra vai encontrar lá no meu canal do YouTube. Eu vou separar um tema a partir muito do que vocês forem conversando comigo e aí eu vou colocar lá o tema e todo mundo vai poder ter acesso.
Já aqui eu quero mais um bate-papo. Então, oi, Giz Andrade, Naara, Cibele, Betânia, Elisa, Juliana, Rony, Amanda, a Flávia, Diane, é muita gente já. Estou muito honrada com a presença de vocês, tá bom? Dona Zilda, Adriane, Gustavo, Juliana, outro Gustavo, Jonderson, que todos sejam extremamente bem-vindos nessa live, ok? Vou falar de relacionamento então, vamos começar. Vamos pensar como é o relacionamento ideal para nós. Todas as vezes que nós temos um relacionamento com alguém, a gente tem uma necessidade de que essa pessoa nos alimente, que sejamos nutridos com o amor dessa pessoa. Só que cada ser humano vai buscar na sua infância, vai buscar na sua história como é que essa expectativa foi construída. Ok? Então, basicamente é assim, onde é que a gente aprende a amar? Na nossa infância. Então, se a gente tem, e entendam, a gente aprende a amar na relação como filhos com o pai, na relação como filhos com a mãe. E na relação que a gente observa entre o pai e a mãe. Ok? Então, é aí que a gente vai perceber assim, como é que hoje eu exijo, e se eu tenho uma exigência, eu estou na minha criança interior, ou eu espero ser amada, ou eu não espero. Eu amo de livre e espontânea vontade e eu apenas permito receber aquilo que o outro pode me dar. E aí a gente já pode pensar que tem um monte de historinhas que tem a ver com o papai e a mamãe que a gente tem. Então, um exemplo. Na minha infância, hipotético, tá, gente? Na minha infância, eu era um ser humano que o meu pai era extremamente amoroso e carinhoso comigo. Menino ou menina, tanto faz, né? Mais aqui voltado para as meninas. É natural que essa mulher, se teve uma relação amorosa com esse pai, de respeito, de carinho, de transparência, de amizade, uma relação saudável, ela vai solicitar da vida alguém que a ame também dessa forma afetuosa, que também seja um homem que demonstre afeto e carinho. Ressalvo se lá na Constituição Edipiana, lá no início da Constituição amorosa, que eu acabei de explicar, essa menina coloca esse pai como acima de todos os homens e inatingível. E aí, gente, já vem uma dorzinha de cabeça. Quantas mulheres nós conhecemos cujos homens, no coração delas, nunca as amarão do jeito que elas se sentem necessitadas de amor? Algumas vezes, não são todas, tá? Aqui, falar de ser humano não é falar de uma regrinha, 1 é igual a 1 ou 1 mais 1 é igual a 2. Nós somos seres extremamente multifacetados e nós somos seres multidimensionais. Então, vale a dica assim, tudo aquilo que eu for tratar com vocês em todas as lives, eu não quero dizer que isso aconteça em todos os casos, não é isso. Se apodere daquilo que eu falo, leve para o coração de vocês e reflitam. Tem sentido? Vale a pena? Se encaixa na minha vida ou não? Ok? Não, por favor, não estou aqui sendo bruxa com bolinha de cristal para poder ver a vida de alguém. Não é isso. Eu estou dando as hipóteses que eu vejo na clínica e nas teorias que eu estudo. Então, suponhamos que essa menina, ela ame muito o seu pai. Mas numa espécie de desvio ali, ela colocou o pai como acima de todos os homens e inalcançável. Quando ela então se torna adulta, ela sempre vai escolher algum homem que jamais vai atingir o nível do pai. É como se esse amor de filha não tivesse sido metamorfoseado, transferido ou de alguma forma sendo levado para o amor da mulher pelo homem de uma forma diferenciada. Por quê? O que é uma adulta feliz? É aquela mulher que ama o pai e ela ama o seu homem, ok? Mas de jeitos diferentes. Quero fazer um agradecimento, já estamos em 23 pessoas, que honra. Se vocês puderem enviar aviãozinho para mais gente, tá bom? Se acharem que isso vale a pena, eu acho que sim. Vamos voltar aqui na história.
Sonhamos então que a gente possa pensar que o amor é como se fosse uma sorveteria. Pense você comigo em 2 tipos de sorvetes, 2 sabores de sorvetes que você adora. Aquele que você entra na sorveteria falando assim, nossa, esse é o meu preferido, mas esse aqui também, qual dos 2 eu vou querer? Suponhamos então que seja chocolate e menta, tá? Pense aí no gosto que você mais saboreia. Nesses 2 sabores, se eu te perguntar assim, qual você mais gosta? Chocolate ou menta? Você vai dizer, eu gosto dos 2. Os 2 não são sorvetes? São. Qual você vai escolher? Se eu puder, eu quero escolher os 2. O que eu quero dizer isso nessa história que eu estou trazendo para vocês? A gente ama a mulher, ama o pai como se fosse um sabor. E ama o marido, o companheiro, o amante, o ficante, quem quer que seja, como se fosse um outro sabor. Psiquicamente, a gente precisa se permitir ter esses 2 amores simultaneamente sentidos na vida. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente fica assim, não pode ser superior a. Então, não pode ser superior ao meu pai. Consegue entender? E aí eu vou trazer um outro tipo de relacionamento. Os meninos, então, com relação às suas mães, tá? O menino vai olhar para a mãe. E a mãe, gente, ela é muito importante. Em constelação familiar, a gente vai falar que é meio a meio. A gente vai falar 50% é pai, 50% é mãe. E a gente faz uma brincadeira assim, mas os 50% da mãe tem um pezinho maior. Não é que seja um peso maior, mas a gente precisa pensar que a mãe é de onde a gente vem. Nós temos uma herança intrínseca dentro das nossas mães. Nós vivemos dentro delas até que pudéssemos sair dos seus ventres. Essa relação de um ser dentro do outro é algo que a ciência ainda está por descobrir em muitos aspectos. E a mãe é o primeiro ser com quem a gente vive uma relação dual, uma simbiose, porque ela nos amamenta, seja no peito ou seja na mamadeira. Já tem a simbiose de dentro do útero, quando a gente sai, a gente olha para essa mãe como todo o amor possível. Depois é que vão acontecendo etapas aí, na psicologia a gente vai falar do complexo de Édipo, para a gente poder entender melhor essas relações, ok? Mas suponhamos então que esse menino tenha uma ótima relação com essa mãe. E tenha colocado essa mãe na seguinte situação: mãe, você é tudo para mim. Você é a melhor pessoa do mundo. Eu não vou amar ninguém além de você. Claro que isso tudo é inconsciente, queridos. Ok? Esse homem, então, jamais vai conseguir se permitir se dar e se doar para uma mulher em plenitude, em completude, porque ele está preso lá no amor pela mãe. O que é necessário a esse homem? Compreender que ele pode amar uma mulher e a mãe. É aí que está uma grande solução. É um processo fácil? Claro que não, gente. Claro que não. Nada do que eu vou falar aqui para vocês há de ser fácil. Papo psia para aquele povo que está querendo aprofundar nas questões humanas, né? É fácil? Não. Mas é possível, é libertador, é aliviante. Ok? Tá. Então, ó. Em resumo, até agora, o que eu consegui trazer para vocês? Que nós somos seres que criamos as nossas formas amorosas, o nosso esqueleto amoroso lá na infância. E a gente vai levar isso como um patrimônio para a vida adulta. Gisele, gente, vocês me desculpem, tem hora que eu vou ter que falar palavrão, tá? Gisele, a minha vida amorosa tá uma merda. E aí? Como é que eu vou fazer? Tem jeito? Claro que tem, porque tem um segredinho na mente humana chamada ressignificação. O que é isso? Nós temos o poder de olharmos para trás, vermos uma história, descobrirmos onde deu errado, dar nome, elaborar e fazer o quê? Dar um novo significado. Isso que é ressignificação. Então, o relacionamento até agora, eu quero que vocês tenham entendido. Coloquem um joinha para mim se vocês estão entendendo. Relacionamento tem a ver com um padrão que nós criamos na infância. A partir da relação que nós temos com o nosso pai, a partir da relação que nós temos com a nossa mãe. E nós vamos levar isso para a vida adulta, ok? Nesse caso, eu falei do pai que se ama muito, da mãe que se ama muito. Vou trazer um segundo modelo, que é um modelo que a gente vê muito. Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão colocando coraçãozinho. Dá um ok se vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, por favor.
Porque afinal de contas eu não posso falar muito difícil, eu quero que vocês me entendam, né? É para ser um bate-papo. Vou colocar para vocês a outra situação que eu me lembro agora no momento. Estamos numa relação amorosa e nós percebemos que essa relação amorosa, ela tem a ver com aquilo que não foi possível na nossa infância. Então, ó, o menino com a mãe, a menina com o pai. Uma relação, papai e mamãe são seres imperfeitos, papai e mamãe são seres que sofrem, cheio de defeitozinhos, ok? São humanos. Ao mesmo tempo, eles nos deram o dom mais precioso que a gente tem, a vida, ok? Sem papai e mamãe, sem espermatozoide, sem óvulos, sem amor ali entre os dois, nós não estaríamos aqui. Então a gente precisa pensar que a vida só foi possível porque passou por eles. Combinado até aí? Isso pode dar um incômodo? Claro que pode dar incômodo. Isso pode doer em vocês, algum de vocês que estão me ouvindo? Claro que pode doer. Por quê, gente? Porque a relação nem sempre é saudável. Aí suponhamos lá que essa mãe tenha sido uma mãe não muito atenciosa, não tão presente assim, talvez uma mãe drogadicta, talvez uma mãe que trabalhasse muito fora, chegasse em casa exausta e não conseguisse dar atenção, talvez uma mãe que estivesse tão nas suas próprias dores que ainda não estava disponível para a maternidade. Ou, vou falar da menina com o pai, um pai alcoólatra, ou um pai que viajava, vinha em casa, dormia, dava pouquinha atenção e ia embora. Ou um pai que era agressivo, ou um pai que estava tão nas suas histórias que não estava presente como um pai. E aí o que aconteceu? Esse menino e essa menina vão perceber que vão interiorizar um jeito de amar distorcido. O que é isso? Eu só posso amar um homem se ele demonstrar o seu amor por mim de vez em quando, como meu pai fazia. Eu só posso amar um homem e eu só sei amar um homem quando ele tem esse defeito como meu pai tinha. Ou esse defeito como a minha mãe tinha. Então a gente vai falar que há uma escolha, não no maléfico, mas na falta. Há uma escolha amorosa observando o pai e observando a mãe naquilo que eles ainda não possuíam. E aí a gente repete um amor que eu vou falar assim, no primeiro momento, um amor meio capenga. No primeiro momento, um amor que falta. No primeiro momento, um amor que a gente olha e se indaga. O que eu fiz? Onde é que eu estou errando nessa relação? Como é que é possível fazer essa relação acontecer de uma forma melhor, de uma forma mais saudável? Nós, então, copiamos aquele tipo de amor rascunho, aquele tipo de amor que não é um amor pleno, que não nos vivifica, e nós vamos reportando isso aos nossos relacionamentos. Quando a gente não consegue vencer isso, o que acontece na maioria das vezes? Uma relação insatisfatória, uma relação entristecida, uma relação vazia ou troca de muitos parceiros ao longo da vida. Não encontrou aqui, procura lá, não encontrou aqui, procura lá. E aqui vou fazer um desabafo com vocês. Não sejamos pessoas que olhemos os outros e julguemos. Todo mundo no final quer ser amado. E não é só no final. Todo mundo está doidinho para ser amado no início, no meio e no fim. Todos os nossos entraves, todas as nossas buscas amorosas são sempre para que nos sintamos de alguém, pertencente a alguém, amando alguém e demonstrando amor por essa pessoa. Então, quando eu vejo numa sociedade como a nossa, criticam as amantes, criticam as pessoas que se separam muitas vezes, criticam aqueles que têm esse ou aquele tipo de comportamento, gente, no fundo, está todo mundo procurando acertar. Na maioria das vezes a gente só não sabe como, entenderam? Chegou uma pergunta para mim. 3 gerações femininas numa casa sem a presença masculina não é fácil, concordo. Regras da casa não abro mão, mas conflitos são inevitáveis. 12, 23 e 52 anos, pensa. Tá, a gente vai falar de algo agora que é super importante, presta atenção.
Quando eu tenho 3 gerações numa casa, em que a presença masculina não é fácil, existe algo que historicamente a gente precisa considerar no Brasil. O que que é isso? Nós estamos ainda numa sociedade que ela é machista, ok? Por mais que a gente queira achar que não, tem ainda numa família mais, numa família menos, mas tem tracinhos de machismo. Nós temos algumas pessoas, alguns homens principalmente, e algumas mulheres, lembra que casal é 2, 50, 50, em que a gente não percebe esse machismo de uma forma tão ostensiva. Ele vai aparecer aqui e ali. Em outras casas, esse machismo ele é mais vivo. Pensem como se pudéssemos voltarmos no tempo uns 500, 600 anos. Como é que era a relação daquele casal? Estou falando dos nossos ancestrais. E aí, Bert Helling nos traz algo nos campos das constelações que é algo maravilhoso. Quem não conhece a sua história tende a repeti-la. Fica aqui um para-casa amoroso. Busquem as histórias dos seus familiares. Aquele vozinho, aquela vozinha, aquela tia que está ali, né, pertinho da sua família. Faça uma visita. Aquele momento de cafezinho com pão de queijo, que a gente adora. Para quem é fitness, escolhe qualquer outro lanche. Mas bate aquele papo. Me conta a história, como é que era mesmo? Se interesse pelas histórias dos seus familiares. Pai, mãe, avós, tios são importantes, bisavós, trisavós. Por quê? Vamos voltar aqui na minha historinha verídica para muitas famílias. Estávamos lá atrás com aquela relação daquele pai, com aquela relação daquela mãe, ok? Daquele casal, vamos colocar assim. E suponhamos que aquele homem fosse extremamente machista, opressor, um homem que trabalhava fora e se achava dono da sua mulher, dos seus filhos, que mandava e desmandava, que tinham amantes, que tinham muitas outras mulheres, outros casamentos, em algumas regiões do Brasil isso é comum. E essa mulher era entristecida, opressora. Naquela situação ela não tinha muito o que fazer, ok? Gisele era assim? Não, bem, era pior do que isso. Em clínica, a gente escuta muitos relatos de pessoas que foram concordadas para casamento arranjado mesmo, né? E muitas mulheres que muitas vezes tiveram, de alguma forma, a sua feminilidade desrespeitada em prol de algo que naquela época era comum, era normal. Não é mais hoje. Então entendam, a história avança, o tempo passa, as pessoas evoluem. Ao mesmo tempo, aquilo que foi vivido pelaquela mulher, pelaquele homem, está no nosso DNA, nós que somos descendentes. Está na nossa história informacional. A gente fala de uma grande alma em constelação familiar. Isso tudo está escrito nessa grande alma familiar. Não é espírito, não. É uma grande alma como uma instância que tudo sabe. E nós, por fidelidade afetiva, estamos vinculados a essa pessoa que sofreu tudo o que sofreu. Agora pense isso num campo maior dentro da sociedade humana. Hoje, então, nós temos homens que muitas vezes se sentem envergonhados no campo do inconsciente, no campo da grande alma, por aquilo que os seus homens antepassados fizeram. Ok? João Garriga fala isso de uma forma muito clara em um dos seus livros. Então, esses homens sentem vergonha, eles se sentem diminuídos. Qual é a postura dessas mulheres? A postura normalmente dessas mulheres é: eu não preciso de você porque eu não quero sofrer mais na sua mão. Existe um jargão que a gente vê muito no Brasil que é mulher macho, sim senhor. Não, mulher macho não é mulher macho. Mulher é mulher. Homem é homem. O que é que precisa acontecer, então, nesse relacionamento, nessa família que são 3 gerações sem a presença masculina? Esse feminino precisa acolher e permitir o retorno do masculino. Como? Primeiro passo, aceitando que o que aconteceu, aconteceu do jeito que foi, como foi, por motivos certos. Naquele tempo, naquela época, naquela família, aquilo ali era natural. Hoje não é mais. Hoje é possível uma mudança. Então, no coração, essas mulheres precisam acolher esses homens, permitir que eles façam parte. Ao mesmo tempo, esses homens precisam olhar para os seus ancestrais e dizer: eu aceito como foi. Eu sinto muito por ter sido desse jeito.
Poderia ter sido diferente? Não. Precisamos aceitar que do jeito que foi o melhor possível. Então, para essa pergunta, para essa colocação, 3 gerações femininas: desejar que o masculino chegue em casa, desejar homens maravilhosos, desejar um relacionamento pleno. E aí vale uma grande dica: essas mulheres precisam imaginar as suas ancestrais. Façam isso no momento de oração, dentro da sua fé, dentro da sua religião, dentro da sua crença, no momento de meditação, de reflexão, no momento que seu coração escolher. Imagine que você está olhando para muitas mulheres atrás de você. Sua mãe, suas avós, bisavós. Dá uma olhadinha para trás assim, olha para trás e diga assim: eu recebo tudo que vocês viveram e sofreram no meu coração. Os amores, as dores, as felicidades e as infelicidades, eu recebo no meu coração. E porque vocês sofreram, gente, essa frase é linda e poderosa. Porque vocês sofreram o que sofreram, é que agora eu posso fazer diferente. Olha que lindo. E aí, para compensar, para fechar com chave de ouro, você pode imaginar se permitindo pensar e dizer assim: por favor, me abençoe para que seja diferente. E aí vale, né? Se eu estou, então, numa família em que o masculino não chegue, uma necessidade de perdão se faz. Bert Hellick vai falar o seguinte: toda vez que a gente acha que a gente tem que perdoar alguém, a gente está se colocando acima dessa pessoa. Tá? Eu vou deixar aqui de lado o perdão cristão, só um pouquinho. Bert Hellick vai falar: se você acha que você está precisando perdoar alguém, você está se sentindo superior e melhor do que essa pessoa. Repense. Repense, sabe por quê? Essa pessoa errou neste momento. Você pode ter errado ou errar no momento futuro. Igual ou até pior. Então é olhar para aquele outro de igual para igual e dizer: ok, você errou. Ok, eu vou trabalhar isso em mim. Ok, eu vou fazer com que a partir de agora seja diferente. Você aceita essa proposta? Então, não é a vingança, mas não é a pessoa se colocar num superior lugar, ok? Para que eu possa fechar isso, né? Vou falar dos homens. Vocês podem achar que eu estou enaltecendo os homens. Não é isso. Eu estou dentro desse movimento de que os homens venham. Vou dar outro exemplo de como nós, mulheres, excluímos os homens. Quando nós, gente, pediram a frase, qual frase? Escreve para mim que frase você está querendo, que depois eu te respondo, ou coloco até amanhã no Insta. Eu sou de uma família que as mulheres são mulheres muito fortes. E aí o que eu percebi ao longo do tempo? Mulheres que fizeram escolhas para ficarem separadas, viúvas ou mães solteiras. E uma fala brasileira que a gente escuta muito: eu sou seu pai e sua mãe. Eu sou seu pai. Não, 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 não. Mulheres que estão me ouvindo, por favor, desanimem disso. Mulher é mulher, homem é homem. Jamais será possível que nós, mulheres, façamos a função dos homens e que os homens façam as funções das mulheres. O pai que cria um filho sozinho é um pai criando. E ele está sozinho na criação, porque metade daquela criança é a mãe. A mãe que cria sozinha, ela está criando sozinha na criação, porque metade daquela criança é o pai. Difícil da gente aceitar, né? Contar aqui um segredo para vocês que vai deixar de ser segredo. A maioria das minhas pacientes separadas ao longo desses anos de clínica dizem assim: eu tenho que aceitar que metade é dele? Eu falo: tem, amor, não fez junto? Não estava bom naquele momento? E não é só isso. A genética, metade da genética é do outro. O lado melhor do outro está ali, assim como o pior também está. Valorize o lado bom. Aceite que o outro também não é que tenha posse, mas tem direito sobre aquele ser. Vocês entendem isso? Mas o que acontece? E aí vai uma relação que já tenha filhos, ok? Muitas vezes, nós adultos, inconscientemente, algumas pessoas conscientemente, usam seus filhos como motivo de barganha ou de vingança com a pessoa de quem tenha se separado. Isso é por maldade? Não. Isso é por tristeza, por solidão, por vazio, por dor. A dor é tão grande que mesmo sem perceber se usa criança para conquistar algo.
Mas vou lá defender um pouquinho os homens para que nós, mulheres, possamos colocar essa oportunidade de igualdade nos nossos relacionamentos, porque afinal de contas a gente está a fim de ser feliz, né? Então nós vivemos tempos incertos como humanidade, tá? Sociologicamente falando, nós vivemos tempos incertos. O que isso quer dizer? Hoje em dia tem uma prevalência do roteiro pessoal no lugar do script da comunidade. Gente, há 500 anos atrás, um homem nascia e sabia o que ele tinha que fazer. Uma mulher nascia e sabia o que ela tinha que fazer. Não se questionava, não. Essa vida pós-moderna é que nos dá essa oportunidade de crescimento. Que profissão eu quero ter, quantos filhos eu quero ter, esse controle da vida. Isso é muito moderno. E aí, cada um pode criar o seu modelo de vida, o próprio, e o modelo de vida a dois. Ok? Isso é muito novo. Isso é novo como humanidade. O que isso gera? Uma grande liberdade. Eu vou casar com quem eu quero, se é que eu quero casar. Eu vou ter quantos filhos eu quero. Se é que eu quero ter filhos, eu quero ter essa ou essa profissão. Eu não estou falando aqui de sonhos mirabolantes, mas até alguém que nasce numa sociedade, numa família financeiramente carente, essa pessoa pode virar um médico ou um doutor. Estamos repletos de exemplos disso na sociedade, ok? Então a gente tem uma grande liberdade. Junto com essa grande liberdade, o que a gente tem? Estão sentados, queridos, uma grande insegurança. Por quê? Porque é uma liberdade nova. Não é uma liberdade que estejamos acostumados a ela. E aí, o que a gente tem que fazer? Aprender a se escutar, aprender a descobrir o que a gente quer para a gente poder construir uma vida melhor. Nesse contexto que eu acabei de contar para vocês, escutem só, homens. Os homens têm dificuldade para encontrarem modelos para seguirem. Modelos que sejam úteis a eles e modelos que sejam úteis às suas esposas. Daí uma pergunta da semana passada, que eu achei uma pergunta super top, e que eu acho que eu já estou mais ou menos respondendo a ela. Uma pessoa perguntou assim, ó. Ai, deixa eu só achar aqui, gente, é tanta matéria. Não estou aguentando mais conviver com meu marido na pandemia. Ele trabalha online em casa e eu tenho que estar por conta da casa o dia todo. Olha, quantos são os que estão vivendo isso, né? Então, será que esse homem, ele tem esse modelo para ele seguir? Ele sabe o que ele quer? Ou será que ele está copiando o modelo do pai dele, do avô dele, de que a mulher estava sempre ali disponível e ele era o provedor da casa? Isso tudo é inconsciente. Se torna consciente, é possível negociações, ok? E essa mulher? Será que essa mulher tira um tempo para si? Será que ela reflete? Será que ela olha para as mulheres da família dela e ela para pensar se ela está repetindo algum padrão? Porque nós copiamos muitos padrões por fidelidade afetiva e por não pensarmos em alternativas. Nós copiamos direitinho aquilo que os nossos ancestrais fizeram sem que percebamos, ok? E aí, volto lá na questão dos homens. Essas mulheres estão aborrecidas com esses homens e esses homens se sentem culpados em relação a essas mulheres que os debilita. Porque você não me ajuda, você não presta, eu não casei para viver dessa forma. Então, o que vale a pena? E é dificílimo, ok? É aquela questão assim, tá, que tipo de relação eu quero construir? Ó, e aqui vale outra dica. Mulherzinha do lado de cá, homenzinho do lado de cá. Toda a família da mulher está do lado de cá, toda a família desse homem está do lado de cá. A família do outro é um campo que nós não conhecemos a cultura e que nós não sabemos a língua. A família do outro é do outro. Então, meu esposo, Silvio Luiz, a família dele é a família dele, a minha família é a minha família. Ele não consegue andar com naturalidade no meio familiar no qual eu fui inserida, com as minhas culturas, as culturas da minha família, as regras da minha família, a língua amorosa da minha família. Portanto, e aí, queridos e queridas, o que a gente faz muitas vezes? A gente começa a tentar resolver o problema da família do outro. E por amor. Mas se fosse a minha família, se fosse o meu caso, porque na minha família funciona desse jeito, gente, a família do outro tem toda uma estrutura de gerações.
de gerações, de centenas de anos. É como se fosse um manual específico daquela família. E a sua família tem o seu manual específico. Quando a gente se abre para isso, né? Como diz Abigail, minha filha, mãe, puf, a mente expande. O que que isso quer dizer? Que eu olho a família do outro com respeito. Respeito quer dizer que eu concordo? Não, gente. Respeito não quer dizer que eu estou concordando, não. Respeitar quer dizer, ok, tá tudo bem porque funciona para você. Então eu olho a família do outro e eu passo a entender melhor com quem eu estou me relacionando. Meu parceiro ou minha parceira. Ok? Então essa fica aqui uma grande dica. Olhar esses homens, considerando que eles estão construindo um novo lugar masculino na sociedade. Olhar para esses homens numa proposta de falar, ok, deixa eu lhe dizer o que eu espero de você, homem. E a mesma coisa, gente, esses homens olharem para essas mulheres e dizerem para elas, deixa eu falar para você o que é que eu espero de uma mulher. Gente, isso está nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Às vezes é uma comidinha que se você faz, o outro se sente tão amado. Às vezes, contar para vocês o que eu escuto muito, 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 muito. Gisele, aquele homem lá de casa não troca uma lâmpada. Escuto isso demais. O que essa mulher está tentando me dizer? Para mim, Gisele, o homem tem que demonstrar amor nos pequenos serviços. Trocar lâmpada para mim é demonstrar que me ama. Aí a pergunta é, você já falou para ele que você espera isso dele? Não, é óbvio. Isso é óbvio. E fica uma dica aqui, tá? De facilitadora. O óbvio precisa ser dito. O óbvio é óbvio para você. Na sua história, no seu contexto, não quer dizer que seja óbvio para o outro. Consegue entender? Uma pessoa pediu para dizer a frase de novo, olhar para trás e aceitar os ancestrais, tá? Então fica assim, você olha para trás, imagina todos os seus ancestrais. Se o seu problema você acha que está no lado feminino, imagine todas as mulheres. Se a questão está com os homens, imagine todos os homens e você vira... Gente, isso tem que ser um exercício de uma profunda humildade, tá? Nunca nós que viemos depois na vida somos superiores ou sabemos mais do que veio antes. Nós temos conhecimentos técnicos diferentes dos nossos ancestrais, mas eles vieram antes, portanto eles são maiores do que nós na hierarquia da grande alma, tá bom? Então a gente olha e fala, eu recebo vocês todos no meu coração. Eu agradeço por tudo que vocês fizeram e eu aceito toda a história do jeito que foi. Eu não julgo mais. Eu peço que vocês me abençoem para eu fazer diferente. Gente, é lindo. É libertador. Ok? Estou aguardando se alguém tiver mais alguma pergunta. Tá bom? E aí, vale a dica, né? Quantas vezes nós, mulheres, estamos precisando olharmos para as mulheres do nosso sistema familiar e dizer para elas assim, por favor, eu honro a história de vocês. Ao mesmo tempo, eu quero começar a partir de mim e do meu marido, do meu companheiro, amante, o que quer que seja, do meu parceiro, quero construir um pouquinho diferente. Gente, olha que lindo. E aí, é aquele alívio que as pessoas sentem no coração. É aquele alívio que a gente pode pensar assim, mas só isso resolve se você conseguir aprofundar-se na sua alma, entrar em conexão com o seu sagrado interior e numa reverência, numa humildade, fazer isso com seus ancestrais, sim. Pode ser uma mudança incrível. Gisele, eu estou fazendo e não está resolvendo. Busque ajuda. Consteladores, nós somos muitos hoje em dia no Brasil. Psicoterapeutas, somos muitos. Psicólogos, psicanalistas, filósofos clínicos, somos muitos. Às vezes a gente precisa de ajuda. Mas eu vou ser, de novo, sincera e transparente com vocês. Muitas vezes, sozinhos, nós conseguimos resolver questões das nossas vidas, entende? E a gente dá conta. É só saber o que fazer. Fica aqui essa próxima dica, tá bom? Eu vou trazer, se vocês concordam, a questão de separação e divórcio numa próxima vez. Porque eu acho que eu vou gastar uma live inteira só para a gente falar de separação e de divórcio, tá bom? Eu acho que isso a gente precisa aprofundar com mais carinho. A gente precisa olhar para esse momento tão difícil das nossas vidas com mais gratidão no final do processo e, ao mesmo tempo, conquistando leveza. Então, eu vou postar sempre, aí eu falo o dia que eu for tratar com vocês desse tema.
tá bom? Eu quero dar outra dica, uma dica maravilhosa que eu estudei agora no finalzinho. Para Bert Helling existem 3 pilares para os relacionamentos, tá bom? Vou falar quais são. Não se assustem, não saiam correndo. Pilares, então. Primeiro, sexo. Onde nós temos a energia sexual, o sexo, o vínculo entre o casal é muito forte. E a vida do casal, ela é uma vida, não é emaranhada, mas muito interligada um com o outro. Não é à toa que aquela música fala que se de dia a gente briga, à noite a gente ama, né? É assim? À noite a gente se ama e resolve as diferenças. Não tem uma música assim? É verdade. Muitas vezes, sexo resolve um monte de probleminhas do casal. E aí vem um probleminha que é maior entre as mulheres, sabe? Porque os homens têm uma facilidade incrível de terem um dia terrível com as esposas e de naturalmente se entregarem à vida sexual, à troca afetiva, ao momento gostoso. Já nós mulheres temos uma dificuldade, se o dia foi difícil, de chegarmos à noite e nos permitirmos essa experiência. Isso faz parte das dinâmicas masculina e feminina e até do cérebro, ok? Isso faz parte da constituição dos dois. Onde é que está a solução? No equilíbrio, gente. Os homens precisam começar a compreender que as mulheres não conseguem perceber que através do toque físico, que através do sexo, tudo possa se resolver, ou muito mais rápido possa se resolver. E as mulheres precisam de um tiquinho mais de flexibilidade e não permitir que a criança interior tome conta de pirraçar, mesmo estando com vontade. Para as mulheres, o sexo está no fim da linha. Para muitos homens, o sexo está no início da linha. Então, precisa o casal aí conversar para chegar no meio termo. Agora, e aí, eu vou ser muito sincera, gente, assim... Nossa, são tantas as pegadinhas com relação a sexo, né? Eu vejo gente jovem aqui até 50 anos, pode ser? Gente jovem falando, acontece uma vez a cada 2 meses e é normal. Normal uma ova. Tem algum problema para acontecer uma vez a cada 2 meses, porque a questão sexual, ela é algo natural e desejável de todo ser humano. E aí vale a dica. Tá muito espaçado? Peraí. Os sintomas do casal estão bem aflorados e precisando serem olhados? Ou tem uma questão hormonal sério, menopausa, andropausa. O assunto tá tão pesado que os caracenzinhos até pararam de subir. Gente, para mim é natural falar disso, tá? Vocês me desculpem se eu estou assustando vocês, mas eu preciso trazer essas verdades que as outras pessoas meio que escondem. Então, tá muito espaçado, comecem a dar uma olhadinha, o que tá precisando ser olhado? Mas eu não sinto prazer. Peraí, sexo é para dar prazer, pode ter algum problema. Meu marido mandou o papelzinho denso e tenso, o assunto de sexo. Por isso que a gente precisa conversar a respeito. E aí fica aqui a dica, tá bom? Carlinha, coloca isso. Nós vamos perguntar nas próximas semanas, se o tema sexo é um tema que vocês querem conversar a respeito. Que tal a gente trazer esse tema com mais profundidade? Não sou sexóloga, tá bom? Não sou sexóloga. Mas eu posso dar as dicas que a minha profissão já me permitiu ter acesso, tá bom? Então, vamos voltar lá no assunto sério. Então, essa questão do sexo, né? Tá espaçado? Peraí, tem algo que precisa ser olhado no campo físico, no campo psíquico, das crenças limitantes. Gente, vocês não têm noção da quantidade de mulheres que me falam, Gisele, eu até quero sentir prazer, mas eu não consigo me permitir. Não tem nada de errado com a pessoa, fisicamente falando. É um travamento desse ser humano de se permitir se entregar e ter prazer, como se fosse pecado, como se fosse erro, crença limitante que a gente traz dos nossos antepassados. Opa, tá na hora de mudar. E os homens também. Ejaculações precoces, disfunções eréteis e algo muito comum nos homens, esquecer que a mulher do lado tá ali também precisa sentir muito prazer. Sair desse egoísmo e fazer com que o sexo seja dos dois. Então, o sexo é o primeiro vínculo de Bert Helling, é algo instintivo. É tão instintivo, não consigo entender o que está escrito, perdão. Gente, eu tenho uma equipe aqui que eles vão me ajudando, né? Então, vocês me desculpem se às vezes eu tiver que dar atenção a eles, né?
Aí, o que a gente vai pensar? O sexo vai ser tão instintivo que ele é procriador. Ele permite que um novo ser humano esteja aqui. Veja a força que nós conseguimos através do sexo com a criação. Tanto é que nas terapias holísticas, quando a pessoa está sozinha e não quer sexo casual, respeito quem quer, cada um no seu tempo, ou a pessoa não está afim de se resolver só sozinha, o que a gente vê comumente? Essas pessoas conseguem canalizar essa energia desse segundo chakra para o chakra do intelecto ou para o chakra da amorosidade, vai direcionando de outra forma, tá bom? Tem essa saída? Claro que tem. Tem várias saídas se você não está podendo ou não está querendo. Mas se você está num casal, ops, está precisando cuidar. Para Bert Helling, o segundo vínculo do amor é o amor. Por quê? Enquanto o sexo é instintivo e manipulação ali, física, o amor é a base, o amor é a construção do relacionamento. E o amor é o que fica para além do sexo. Porque a gente vai pensar que se tem doenças, ou se tem, por exemplo, grandes traumas, ou se tem questões mais sérias, e aí a gente vai falar ao longo da vida, vamos colocar 65, 70, 80 anos aí, a relação sexual já não é mais tão importante, o que vai fazer com que permaneça o amor? E não só isso. E o casal que está em crise? O que é que vai fazer? Que vínculo é esse que faz com que eles não desistam um do outro se o sexo não é bom, se o sexo não é satisfatório ou se não está tendo sexo? O amor. E aí a gente depois vai ter que falar um pouquinho do que realmente é amor do casal. Porque, não, gente, eu vou conversando com vocês aqui, vem surgindo um monte de coisas na minha mente. Porque quantas vezes o amor do casal está distorcido? O amor do casal está mais para um amor de irmãos? Ou de papai e de mãe, não é questão a posição sexual, mas de um pai que ama uma filha ou uma mãe que ama um filho. Nossa, tá precisando rever, tá precisando transformar, tá precisando se dar o direito de amar de um outro jeito, ok? Mas tem essa questão do amor verdadeiro também. E Bert Helling vai falar que o terceiro ponto importantíssimo do casal é olharem na mesma direção. Trocando em miúdos, qual é a missão de vida desse casal? Gisele, pode ser só criar filho? Peraí, criar filho não é só não. Colocar um ser humano no mundo. Ajudar para que essa personalidade seja forte. Contribuir para que as características dessa pessoa sejam as melhores possíveis na construção de um mundo melhor, de sucesso. Não é tarefa fácil não. Criar filho é das tarefas mais difíceis. Eu falo que é missão, não é nem tarefa. Mas esse casal pode olhar para o mesmo futuro, vamos pensar assim, numa profissão. Eles trabalhem juntos e cuidam juntos de pessoas ou administram uma empresa juntos. Ou esse casal pode olhar para o futuro juntos, cuidando dos seus pais. Cada casal aqui vai definir para onde estamos olhando juntos. Gisele, quando falta um? Ai, gente, é um tripé, né? Banquinho de 3 pés, se falta um, tá manquinho. Tá precisando olhar com carinho. Então, ó, sexo, amor, olharem na mesma direção. Importantíssimo, tá bom? Tenham isso consigo. Tá, alguma outra pergunta, queridos, aí, pra gente responder? Não? Ih, vocês estão muito acolhedores. Vou falar que vocês estão acolhedores, porque vocês não estão fazendo perguntas, é sinal que tá bom, né? Gratidão, somos 36 pessoas. Delícia isso. Toda quarta, faça uma propaganda, por gentileza. Se alguém tiver alguma perguntinha, o momento é agora, porque nós temos 10 minutos. Eu não sei se a gente vai ter um tempo maior. Se a live cair, é porque a gente sabe que esse foi o tempo que nos foi dado graciosamente pelo Instagram, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui enquanto eu espero alguém fazer alguma pergunta. O que é que eu posso dizer mais ainda sobre o que eu tenho estudado desse assunto? Ah, vou voltar lá atrás, na questão do equilíbrio ou da polarização. Num casal, o que a gente vai chamar de polarização? É assim, são os polos opostos. O homem manda, a mulher obedece. Aqui em casa, a última palavra é sempre a minha. Sim, senhora. Quer dizer que dentro da casa a mulher manda e o homem obedece. Isso é polarização, ok? Ou eu cuido das coisas fora de casa, você cuida das coisas dentro de casa. E muitas vezes a mulher trabalha fora. Isso é polarização. Não, eu sou homem, não vou trocar fralda, não vou lavar vasilha, não vou fazer nada, eu sou homem.
Isso é polarização. Como se um homem, ao fazer algo, deixasse de ser homem, deixasse de ser masculino. Aí vale a questão, né, dessa mulher olhar para esse homem e falar: querido, amor, para mim é importante a sua ajuda por causa disso, por causa disso, por causa disso. Essa é a minha forma de ver a vida. Como é que você vê a vida? E aí vale uma dica de ouro que eu vou repetir muitas vezes para vocês. Quais são as suas necessidades humanas, ok? No feed do meu Instagram, eu tive o carinho de colocar um tanto de palavras. Vocês vão ver sempre uma postagem, uma palavra, uma postagem, uma palavra. Que palavras são essas? São as necessidades humanas. Isso para a comunicação não violenta, que é super utilizada no processo. O que é comunicação não violenta? Um jeito que eu tenho de falar o que eu necessito para o outro, sem me colocar no lugar de vítima, sem vitimizar o outro e sem ordenar, mandar que o outro seja de uma forma ou de outra. Eu não vou massacrar o outro, mas eu vou me colocar como centro da minha vida para que o outro me conheça melhor. Isso de uma forma resumidaça, tá bom? As necessidades humanas vêm de não cessar, é aquilo que nunca cessa. Então você vai ver lá, por exemplo, você tem necessidade de cuidado, você tem necessidade de cuidar e ser cuidado. Você tem necessidade de respeito, você tem necessidade de respeitar e ser respeitado. Então estão lá todas as palavrinhas. Queridos, são mais de 100. Vocês já pararam para pensar que cada um de vocês aqui que estão me ouvindo, vocês têm mais de 100 necessidades humanas? É muita coisa. Nossa, a gente vive demandando dos outros. Quando a gente nomeia, a gente é capaz de dizer: olha, vou voltar no exemplo anterior. Quando você me ajuda cuidando das crianças, eu sinto que eu sou vista. Eu sinto que eu sou reconhecida. Olha, quando você me ajuda lavando a louça, eu sinto que a gente tem uma parceria, eu tenho tanta necessidade de parceria. Olha, quando você deixa de fazer isso, eu sinto que eu não sou reconhecido, eu sinto que eu não sou valorizado, eu sinto que eu não tenho um lugar, eu sinto que eu não sou visto. Gente, olha a diferença. Imagina um casal falando: você nunca me ajuda, você não presta, você é um polha. Imagine esse diálogo transformando: se você me ajudar, eu vou me sentir mais reconhecido. É possível para você? Pode ser que o outro diga: não, eu não vou fazer, mas já não foi para a briga. E olha, todas as vezes que alguém nos trata com respeito e diz para nós de uma forma diferenciada do que necessita, a gente tende a considerar mais esse outro. Ok? Então vai lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá nas palavras. Se alguém quiser a lista, pode me mandar pedido, tá? Gisele, manda aqui para mim a lista. Eu mando. E aí fica a dica, né? O que faz com essas palavras? Na minha casa tá na geladeira. Coloquei, escrevi tudo à mão. Para quê? Para a família inteira ficar se ambientando com essas necessidades, tá bom? Fica a dica aí para você. Alguém perguntou assim: constelação pode ser feita em casal ou melhor individual? Depende. Se o casal tá de boa, se o casal tá bem, se a presença do outro não vai incomodar, se o outro que vai assistir não vai depois usar qualquer informação contra você, numa boa. E mesmo assim, um constelador atento, às vezes um casal fala assim: não, pode participar. Gente, o campo não abre. Juro para vocês, não abre. Os representantes não se movimentam. E aí você percebe que tem algo do sistema familiar que essa pessoa, para ser protegida, não pode ter acesso. Aí a gente solicita a pessoa carinhosamente que se retire. Aí a constelação, acontece. É lindo, maravilhoso. Outras vezes não. O casal está ali, super acontece, um assistindo. Agora, se a constelação ela é do casal simultaneamente, a gente vai se vergar àquilo que o sistema familiar quer apresentar. Normalmente vai apresentar o problema de um dos lados e depois o problema de outros lados, mas são duas constelações, ok? Eu sugiro aí, minha experiência, que se faça separado. O homem constela, a mulher constela. Gente, é lindo, é libertador. Nossa, eu nunca vi nada, uma técnica tão profunda que vai nas raízes dos nossos males, ok? Alguém que toma antidepressivo, por exemplo, tem a libido reduzida. Tem mesmo. Gente, faltam 5 minutos.
Sexo menos frequente. O que fazer para o desejo voltar? Primeira coisa, vai tratar o problema da sua depressão. Por que você está depressivo? Não acostume-se com a depressão. Não acostume-se com o remédio. Você é artífice da sua própria vida, você é aprendiz nessa existência. Então, se você está depressivo, tem uma causa, tem um porquê. Não é frescura, não é chucura, não é imaginação. Mas o remédio, ele é importantíssimo, mas não o tempo inteiro e a única forma de tratamento. O medicamento, eu falo que a depressão é como se fosse uma planta. Ai, tô com medo de cair. Se cair, vocês me perdoem. É como se a depressão fosse uma planta. E essa planta, ela fosse uma praga. O remédio vai cortar com a tesoura as folhinhas e os galhinhos, ok? Já é alguma coisa? Já, se você não consegue arrancar pela raiz. Já as psicoterapias são técnicas que vão trabalhar mais embaixo no caule, no tronco daquela plantinha. A constelação familiar vai na raiz do problema. Do que eu preciso, Gisele? De tudo. Quando nós estamos doentes em muitos dos nossos corpos. Corpo físico, corpo espiritual, corpo mental inferior, corpo astral. Você tem que olhar para todos os lados. Então, o remédio antidepressivo ele é importantíssimo, mas junto com ele, busque ajuda. Ajuda espiritual. Espiritual aí não necessariamente é religião, tá? Mas é você desenvolver a espiritualidade, a sua ligação com Deus e pertencer a algo que é infinitamente maior do que nós. Ajuda familiar. Não, mas não tem ninguém da minha família que possa me ajudar. Não tem um ser da sua família com quem você possa trabalhar? Junto com isso, você tem que ter a ajuda de amigos verdadeiros, amigos sábios, que não vão passar a mão na sua cabeça. E você tem a ajuda aí do próprio médico, né, da medicação, mais de psicoterapias e de todas as terapias que nós já temos. Não se esconda atrás da sua depressão. Não se esconda. A gente pode fazer uma live só sobre depressão, porque as causas são inúmeras. Pode ser de um tempo de vida, pode ser de algum ancestral. Bert Hellick vai falar que muitas vezes é não aceitar o pai e a mãe do jeito como eles são. A gente tem uma relação com pai e mãe bem complicada, né? Por muito tempo. Depois é que a gente consegue. Não, vai uma live só para a gente conseguir aceitar, gente, pai e mãe do jeito como eles são, tá bom? É bem complicado. Então, para você que é depressivo, queira aquele tesão que você tinha antes da depressão. Queira o prazer sexual, mas não só isso. Porque o remédio, ele não deixa você ficar profundamente vazio, como é o caso da depressão, entristecido, solitário. Mas ele tira a sua alegria, ele tira a sua capacidade de você sentir a vida. E é importante? Claro que é. Mas, por favor, não se esconda só atrás disso, não. Você é muito mais do que isso, né? Eu já tive depressão. Minha filha já teve depressão, meu esposo já teve depressão. Gente, é um dos males do século. A questão é, tá aqui para ensinar o quê? Toda doença é mestra, é professora. Vai te ensinar algo. Você precisa olhar, agradecer e aprender, tá bom? Ó, vou fazer as despedidas já, porque em 1 minuto a gente cai. Se a gente não cair, eu continuo até cair, tá bom? Porque vocês me ajudaram aí com os aviãozinhos e me ajudaram também com os coraçõezinhos, já que a gente aprendeu que é assim que a plataforma funciona, né? Então, meu muito, 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 muito obrigada. Gratidão a todos vocês. 32 presentes, pessoas. Gente, na primeira live, isso para mim é um must. Estou me sentindo amada, querida, prestigiada. 33, 34. Vocês deixaram as casas de vocês, mesmo estando em casa, a alma de vocês, esse tempo todo, essa 1 hora esteve comigo. E para mim é um presente poder dividir com vocês aquilo que eu aprendo. Aquilo em que eu sou federal, sou boa, que é pegar conhecimentos, acolher pessoas e contribuir para essa vida ser melhor. E eu não falo isso de que eu sou boa me sentindo superior, não. Sabe por quê? Isso é auto-amor. E aí fica a última dica da noite. Em que você é bom? Em que você é boa? O que você faz bem feito? Aonde você pode dizer, aqui eu existo e eu sou importante para os outros? É para isso que a gente vem nessa terra. Combinado? Vai uma outra live, né? Qual que é o propósito de vida? Viu? Muitos são os assuntos. Ok? Então, ó, quem já precisar sair, o meu beijo de gratidão, de amor, de presença amorosa na minha vida, tá bom? Quem quiser ficar, eu vou continuar respondendo as perguntas, tá bom? Não sei quanto tempo a gente ainda vai ter. Tem outra pergunta? Não? Tá tranquilo então, né? Então, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá bom?
Deixe-me ver nas minhas anotações o que mais eu posso trazer para vocês nessa noite maravilhosa. Ai, gente, tem algo importante. Vou falar do equilíbrio nos relacionamentos. Isso dá um nó na cabeça da gente. Bert Helling fala que para um relacionamento funcionar bem, aquele funcionamento saudável, tá? Tem que ter o equilíbrio entre o dar e o receber. O que é isso? Eu recebo, eu tomo do meu companheiro, da minha companheira, um monte de situações e de coisas, mas eu também preciso dar no mesmo equilíbrio. E aí a gente vê algo que acontece demais. Um dos dois dá demais. Vai dando, vai dando, vai dando, vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando e não aceita nada em troca. E aí o que acontece? Quem fornece muito ao outro, mas não recebe, fica superior. E aí, o dia que eu tive acesso a isso na minha formação, eu dei um pulo da cadeira, porque eu nunca imaginei que essa fosse a saída. Quando a gente tem um relacionamento em que um dá de mais e o outro dá de menos, quem recebe muito e dá de menos, normalmente é quem abandona a relação, vocês acreditam? É quem sai da relação por não suportar o peso de receber tanto e não poder dar de volta. Vocês acreditam nisso? Então vale a pena que a gente se indagar, né? Eu me sinto nutrida ou eu sinto que eu estou fazendo demais pelo outro e estou recebendo de menos. E aí, muitas vezes, quem está dando muito tem que rebaixar. Onde é que eu vejo isso muito? Gisele, eu fiz de tudo por aquela pessoa. Eu fiz de tudo, me desdobrei. E aí ele me larga? E aí ele me abandona? Ou ela me abandona, ela me larga? E aí ela me trai? A gente vê que muitas vezes, não todas, mas pode ter aí uma descompensação. Vale a pena a gente pensar, tá bom? E vou encerrar. Constelação online funciona? Sim, funciona. Desde que você escolha um profissional que realmente tenha estudado muito, muito, muito constelação, que a formação tenha sido uma formação bem pesada, porque, gente, a gente está no campo virtual, né? Então, assim, vou rasgar o verbo para vocês. Tem gente que faz cursinho de constelação de um sábado e um domingo, acha que é constelador. Pô, não funciona. Não funciona, é muito denso. Você tem que ler a obra toda de Bert Helling, você tem que ficar fazendo recalchutagem, tem que ficar fazendo remodelagem do que você aprende, volta para fazer curso. Você tem que constelar inúmeras vezes. Então tem que ser um profissional competente que saiba o que está fazendo. Tá cheio de gente boa no mercado, mas tá cheio de charlatão também. Fiquem atentos, tá bom? E funciona também se além do profissional ser bom, a pessoa, o constelante, for um ser humano que se abra e consiga esse campo virtual. Porque é a mesma constelação, o mesmo benefício. Eu trabalho com workshops presenciais, vou nas cidades, trabalho com a constelação online e trabalho com a constelação individual com bonecos. As três formas de se constelar surtem efeitos excepcionais, ok? Excepcionais que eu estou falando aqui, não é que tem a ver com o que a gente quer ver e a resolução que a gente quer, não, tá? Constelação tem isso. A gente vai, às vezes, para constelar achando que a gente vai ver uma coisa, ver outra. E a gente acha que a solução é outra. Então, você tem que ir com seu coração aberto. Constelação não é algo que a gente tenha um constelador a nosso favor falando aquilo que a gente quer ouvir. Não aparece no campo de constelação aquilo que a gente nem suspeita e a gente não está nem dando conta no primeiro momento. A ponto da gente sair... Nossa, eu fiz uma constelação que eu demorei 6 meses para dar conta dela. Eu não acreditava naquilo que tinha aparecido. Juro para vocês. Eu falar assim... Não acredito que é isso que está acontecendo na minha vida. Toda vez que eu falo palavrão, a Carlinha olha para mim e arregala os olhos. Mas tem horas que os palavrões são bem-vindos, né, gente? Então, constelação é isso. Que você dê conta do online. Que o profissional seja um bom profissional. Meu coração não pede online. Se organize para fazer presencial. Respeita seu coração. É importante. Para quê? Constelação? Quantas constelações são necessárias? Nossa, que pergunta difícil, amor. Eu já vi gente constelar uma vez e o problema ser todo resolvido. Já vi gente constelar 10 vezes porque estava com emaranhados nos seus ancestrais, assim, terríveis. Não tem como a gente saber. Mas aqui, se respeita. Não vale a pena fazer uma atrás da outra. Constelação reverbera em até 2 anos. Eu vou ser ética com vocês.
As pessoas que constelam comigo falam assim, quando eu vou poder fazer outra? Eu falo, espera pelo menos uns 2 meses. Deixa isso aí chegar no seu coração. Deixa você se adaptar com a sua nova vida. Espera você precisar. Gente, é um investimento caro. Constelação não é baratinho, não, né? Tanto é que eu parcelo em cartão, né? Por quê? Porque é algo que gasta muita energia, gasta muito conhecimento e tem uma questão de ética no Brasil com relação a preços também. Então, não sai fazendo uma atrás da outra. Não faça isso. O seu coração, gente, coração da gente sabe. Descobriram que tem neurônios no nosso coração, portanto, o nosso coração pensa. Tem gente que fala assim, vou fazer, tudo dá errado. Por quê? A pessoa quer egoicamente fazer, mas o coração dela ainda não autorizou que fosse feito. Então, vale a dica, tá? Cheia de dicas a Gisele, né? Coitada. Vamos lá, mas vocês vão evoluir, vocês vão no autodesenvolvimento, tenho certeza. Vou responder aqui a pessoa que está querendo, achando que vai ficar desorientada daqui a pouquinho. Perdi minha linha de raciocínio, o que eu estava falando, gente? Li a outra pergunta, já fui para outra resposta. Então, estou lá no campo de constelação, ok? Seu coração. O seu coração sabe o que é importante. Então, o que vale a pena? A dica, né, que eu ia oferecer a vocês. No seu momento de espiritualização, de fé, né, no seu santo de devoção, no seu caboclo de devoção, para Maria, para José, para Jesus, para Deus, para quem você tem fé, ok? Você vai falar, por favor, me abençoe, me ajude a perceber se está no momento de eu fazer a constelação. Eu gostaria que fosse no momento em que realmente muito mudasse na minha vida. Gente, peça, batei e abri-se-vos-á, peça e obtereis, peça. Ok? Então, peça às forças superiores que te abençoe. E pense nos seus ancestrais e diga a eles, eu gostaria da bênção de vocês para fazer a minha constelação, porque não será só por mim, será por todos nós. Constelação nunca é algo egoístico, nunca. Constelação nunca é para uma pessoa só. Diferente da psicoterapia, se eu estou atendendo como psicoterapeuta, eu tenho um trabalho ali com aquele indivíduo no contexto. Ele vai mudar com os seus. Ele vai compreender as suas histórias, traumas, crenças limitantes e tudo quanto. Depois eu explico para vocês. Então é o indivíduo. Constelação familiar, aquele indivíduo pertence a um grupo familiar. E a grande alma olha para todo mundo igualmente. Ela não vai olhar só para um. Então olha que lindo. A gente vai constelar por todos aqueles que fazem parte do nosso sistema familiar junto conosco. Gente, isso é lindo, é maravilhoso, é uma doação, ok? Tenho medo de fazer e ficar desorientada. Constelação não pode ser feita de uma forma irresponsável para quem tem algum transtorno psiquiátrico, uma psicose, uma histeria grave, algum outro transtorno, um autismo, algum outro transtorno grave. Nesse caso, eticamente, a gente solicita que alguém da família esteja do lado dessa pessoa. E se essa pessoa ainda puder, que algum profissional que a acolha, o psicólogo dela, ou o médico dela, ou o cuidador dela também estejam, ok? Então, essa pessoa, ela precisa ser acolhida dessa forma. Agora, se você não tem nenhum transtorno grave, não se preocupe. Não vai ficar louca, não. Não vai surtar, não. Não vai ficar desorientada, não. Ao mesmo tempo, existem pessoas que fazem as suas constelações e precisam do amparo do seu psicólogo, do seu psicoterapeuta ou do seu analista. Aí você tem que pensar qual que é o seu caso. Tá bom? Não vai de qualquer jeito, não. Mas ficar desorientada por aquilo que acontece, é muito mais o contrário. Eu já vi gente falando, cheguei desorientada e tô saindo orientada. Combinado? Amores, vou encerrar por aqui. Um grande agradecimento a vocês. Meus beijos. Quarta que vem a gente se vê novamente. Vou colocar a propaganda, as publicações do que vocês vão querer que seja vinculado. E aí, na hora que eu decidir o tema, vamos fazer um combinado. Eu vou decidir o tema até mais ou menos na terça-feira de tardezinha. Aí vocês já vão pensando naquilo que vocês vão perguntar. Deem-se o direito de saber. Combinado? Lembrando que anonimato, manda perguntinha lá no WhatsApp. No número que eu falei para vocês no início, 31 99954 4329. Pergunta lá que aí seu nome não vai aparecer.
Pode enviar antes também, porque isso se vocês enviam com antecedência, eu vou focar mais naquele tema e a gente continua conversando aqui, tá bom? Fala para mim, por favor. Gente, fica meu beijo, minha gratidão, meu abraço e ó, uma noite de muita luz e muita paz para vocês. Ai, com aroma de alecrim, né? Que é um aroma inebriante, energizante. Gratidão por tudo. Em paz. Querida, vem cá salvar para mim, por favor. Carlinha vai me ajudar agora colocando para salvar, gente. Aparece aqui para eles te verem. Essa é Gomides, meu braço direito.